Olá, meu nome é Monique Ornelas, eu sou aromaterapeuta, terapeuta corporal, facilitadora de EFT. Estou sempre dando dicas, falando sobre terapias, ensinando que existem formas maravilhosas de você se equilibrar, relaxar e viver bem, se autocuidando e fazendo terapias que são super tranquilas e fáceis de você usar no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre morte, sobre luto. É uma coisa bastante necessária. Tem sido um tema bastante recorrente para mim, no sentido de clientes, de pessoas que têm dificuldade de lidar com a perda. Com esse período complicado que nós tivemos, né, de pandemia, onde muita gente perdeu entes queridos, muitas pessoas perderam mais de um ou dois familiares, às vezes familiares e amigos, ficou bem difícil conseguir processar tanta perda ao mesmo tempo. Então, se torna necessário uma ferramenta que nos ajude a lidar com as coisas, tá? Primeiro ponto que eu quero colocar, que eu acho muito importante, a morte, ela é um rito natural da vida. Nós, obviamente, você sabe que nós nascemos sabendo que nós temos uma finitude. Você, eu, nós certamente iremos morrer. E é um item necessário para que o universo se renove, para que as ideias se desconstruam e que outras possam vir à tona, para que a nossa percepção de finitude do presente nos permita ter uma percepção e uma reflexão sobre o que fizemos, como fizemos e por que mudar. Então, a morte, não só a morte de seres humanos ou de animais ou de seres vivos, mas a morte de todas as coisas, elas são itens necessários que a gente precisa aprender a lidar. Partindo desse princípio, eu sempre aconselho que você venha fazer EFT. Eu vou falar sobre EFT, sobre a terapia na qual eu trabalho. As outras terapias aí você consulta o seu profissional. Eu, Monique, acho necessário que a gente possa digerir o luto, a morte de uma forma natural. Tipo, uns 3 meses aí você conseguindo digerir a sua perda, lidando com a dor, lidando com o vazio, com a ausência, ok? Porque digerir a perda faz parte da construção de um emocional sadio. Nós temos que lidar com as alegrias, nós temos que aprender a lidar com as frustrações, com as tristezas e inclusive com as perdas, tá? Não de um olhar frio, mas de entender, de processar. Você tem um ente querido, um pai, uma mãe, você teve uma vivência, uma história, um passado. É importante que você reviva essa dinâmica, que você sinta tudo em relação àquela pessoa e que o objetivo é que você consiga gradualmente ir deixando ir, né? Espero que você tenha entendido. Você vá deixando ir a dor e vai entrando num espaço de resignação e aceitação de uma nova realidade sem aquela pessoa, ok? Então, a indicação que eu faço da EFT é para quando você passa desse tempo, de 3 meses a um ano, digamos assim, e simplesmente a sua noção de perda continua a mesma. Você continua não conseguindo aceitar, ou você está no espaço de negação, ou ainda dói muito a falta da pessoa, ou você entrou num lugar onde você não consegue dar prosseguimento à sua vida. Então, significa que uma boa parte sua ficou presa no seu passado, nas suas histórias, nos seus sentimentos, nas suas expectativas em relação àquela pessoa que não está mais aqui e por aí vai. Eu já fiz facilitação de liberação de luto com várias pessoas e cada pessoa tem uma história em relação ao outro, tá? Então, eu não tenho como dizer
qual é a sua história do seu luto em relação à pessoa na qual você está presa nesse momento. Mas eu vou dar dicas de quando você está se auto-aplicando a EFT, aonde seria o ideal você chegar para que você consiga fazer uma liberação completa, ao fim de que, no final desse processo, e o processo que eu estou dizendo, não estou dizendo uma aplicação de EFT, estou dizendo quantas EFTs forem necessárias para que você esteja bem, equilibrado, calmo. Então, ao final deste processo, estando você bem equilibrado, calmo, o ideal é sempre que a gente esteja agradecido por ter tido aquela pessoa na nossa vida. É como se fossem flores que vieram para brindar a nossa vida, trazendo memórias boas, ensinamentos e por aí vai. Isso se foi esse tipo de pessoa que passou pela sua vida, ok? Muito bem. Eu sempre dou a indicação, eu sempre começo a trabalhar com os meus clientes, trabalhando, fazendo o FT da saudade, se é saudade que você sente, se é falta, se é vazio, você vai ter que sentar, tá? Tem a técnica, o videozinho que eu falei sobre a técnica da EFT, eu vou botar o card aqui para você, se você não tiver intimidade com a técnica, para você aprender a lidar. Então você vai sempre sentar, dar uma meditada, observar, pensa naquela pessoa que você perdeu ou naquelas pessoas como você perdeu, observa o seu corpo, observa o seu emocional e vê como que você se sente. Às vezes a gente está meio embolado, misturado emocionalmente, né? Porque não é fácil para as pessoas entenderem de forma clara como elas estão se sentindo, e isso é uma das coisas que a EFT traz para a gente vai conhecendo como que a gente se sente, quais são os nossos sentimentos, quais são as associações do corpo com a emoção e por aí vai. Então, digamos que você fez lá a sua meditação e você sente que o seu peito aperta, você sente saudade, ok? Ou você sente vazio. Enfim, você vai fazer lá aquela introdução da EFT, que eu ensinei no vídeo da EFT, ainda que eu me sinta com muita saudade da fulana, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta vazio, perdido, sem saber para onde ir sem a fulana, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu tenha muita dificuldade de aceitar a falta da fulana ou aceitar a morte da fulana, eu me amo e me aceito profundo e completamente. A partir daqui, a gente vai trabalhar inicialmente a sensação de saudade ou de vazio. Então você vai começar a fazer o seu EFT. Eu sinto muita saudade da fulana, muita saudade. Eu sinto falta dos nossos momentos. Eu sinto falta do sorriso, do carinho, dos papos, do aconchego, do não sei o que. Você vai ver que quando você começa a bater, eu sinto muita saudade da fulana, a própria EFT vai trazer um combo de imagens que embasam a sua saudade, que dão peso à sua saudade. Então você vai manter lá no seu mental todas essas imagens que te servem como base para a saudade e vai limpar todo esse peso de saudade. Preciso fazer uma observação importante. A maioria das pessoas, quando começam a fazer esse processo comigo, elas acham que elas não vão sentir mais nada pelo outro. Não, não é dessa forma. Você vai lembrar com amor, com carinho daquela pessoa que passou pela sua vida, porém o que a gente está limpando é a dor, ok? Você não vai sentir a dor da perda. A dor pressupõe que existe alguma coisa que não está bem colocada dentro de você. Caso contrário, você simplesmente só lembraria com carinho, uma coisa saudosa, mas não com dor, ok? Então, só continua. Eu sinto saudade, eu me sinto vazio, sinto saudade desse momento, sinto saudade dessa coisa. Procura sempre ficar nas imagens ou nas sensações que são mais fortes, tá? Faz aquela métrica que eu ensinei lá no vídeo da EFT, de 0 a 10. Digamos que você sente saudade, conforto, saudade do carinho. Vê desses três qual que é mais forte. Ah, é o carinho. Então fica lá, eu sinto muita falta do carinho, do carinho. Limpa todo aquele peso da lembrança, da ausência do carinho, até que você
consiga rever todas essas imagens sem peso e sem dor, ok? Essa é o primeiro passo, você limpar o peso da saudade e do vazio. Você vai reparar, se você fizer um trabalho bem feito com a EFT, que a EFT ela sempre vai te levar a uma falta de algo em relação ao outro. Essa falta que a gente sente em relação ao outro, normalmente ela está muito associada à falta da forma na qual eu me sentia. Consegue entender? Então eu tenho, vamos falar de mãe, por exemplo. A minha mãe, eu me sentia muito acolhido com a minha mãe, né? Então, a sua mãe é uma referência de acolhimento. Então, você associa acolhimento à sua mãe. Aí na EFT você vai sentir saudade, obviamente, da sua mãe, mas é a saudade da sua sensação de acolhimento, porque você fez uma associação em relação a ela. Então, não tê-la significa que você não terá mais o acolhimento, porque você associou o acolhimento a ela. E a gente vai fazer o que com a EFT? Eu vou limpar esse link que eu criei dentro de mim, para que eu possa o quê? Criar novas possibilidades de me sentir acolhido, seja comigo mesma, seja fazendo procedimentos que me acolhem, tá? Porque se eu ficar com o acolhimento associado a uma pessoa, a uma figura, aquilo dali não vai ficar legal para mim. A partir do momento que eu sou adulto, sou eu que tenho que me dar amor, sou eu que tenho que me acolher, sou eu que tenho que cuidar de mim. É óbvio que eu posso também tê-lo de outras pessoas, porém eu não devo ser dependente disso, ok? Para que eu me sinta equilibrada e bem. Então a gente vai fazer isso, a gente vai com a EFT limpar essa associação que você fez. Então você vai lá, eu sinto muita falta de me sentir acolhido, eu sinto falta da minha mãe porque eu me sentia muito acolhido. Eu sinto falta daquele acolhimento, só ela fazia aquilo comigo, só ela me fazia sentir daquele jeito. Você está limpando a sua sensação de acolhimento em relação à sua mãe, que ficou associada em relação a ela e que faz você até hoje sentir dor, porque uma parte sua acha que nunca mais você vai se sentir acolhido. A partir do momento que você consegue limpar bastante todas as memórias que você criou com a sua mãe de acolhimento e toda essa associação em relação a ela, você vai notar que você vai lembrar dela com amorosidade, com carinho, mas sem dor. Por quê? O espaço do acolhimento dentro de você agora não tem mais uma corrente com a sua mãe. E aí você vai poder deliberadamente criar na sua vida um espaço de acolhimento para você. Existem várias formas de nós fazermos isso conosco. Eu prefiro eu criar um espaço de acolhimento comigo do que simplesmente trocar de pessoa, tá? Tem pessoas que trocam de pessoa, sai da mãe e vai pro parceiro, sempre colocando o acolhimento, o amor próprio, o carinho, como que o outro tem que me dar para que eu me sinta bem. Não, procure fazer uma coisa no qual você consegue se alimentar daquela situação, tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro. Eu dei o exemplo do acolhimento, mas você pode colocar isso para qualquer outro sentimento que você tenha em relação àquela pessoa que você perdeu. Quando você bate o FT, você, eu me sinto falta de ser admirada, eu sinto falta, a gente sempre fica preso na falta que o outro faz de eu me sentir de determinada forma. Porque nós criamos sempre essa associação em relação às pessoas. Deu para entender? Essa é uma possibilidade, tá? O luto ele tem várias dinâmicas. Existe uma segunda dinâmica, que é quando eu perco uma pessoa e eu não consigo digerir a falta dessa pessoa porque eu tenho alguns ressentimentos, eu tenho culpa, eu tenho coisas mal resolvidas que a pessoa estava viva, eu achava que um dia eu ia resolver, ou muitas vezes eu nem sabia que eu queria resolver aquilo. E aí, quando aquela pessoa falece,
toda aquela dor vem à tona. A dor de você não poder mais se reconciliar com o outro. Na verdade, é se reconciliar com a gente mesmo, tá? E aí você vai fazer esse EFT, ok? De ressentimento, de mágoa ou de arrependimento, tá? O fulano faleceu, eu não posso mais falar com ele, eu me sinto frustrada, eu me sinto triste, eu me sinto com raiva porque a pessoa foi embora, porque eu não tenho mais como falar isso e isso, eu não tenho mais como mudar a situação, eu me sinto arrependido, eu me sinto ressentido, ou eu me sinto culpado por não ter feito isso, aquilo outro, por não ter ajudado, por não ter socorrido, por não ter dito, por não ter sido amigo, por não ter sido pai, por não ter sido mãe, por não ter sido irmão, enfim. O que é que está te prendendo nessa perda? Normalmente é algo que você se julga que deveria ter feito e que não fez. Ok? E aí você tem que limpar essa dinâmica dentro de você, para que você fique bem. Procura buscar todas as memórias que vêm à tona e naquela graduação que eu falei, de 0 a 10, trabalha até o final. Se você tem culpa, se você tem arrependimento, se você tem ressentimento, você vai no fundo de cada uma delas. Trabalha todas as imagens, todas as memórias sobre culpa, trabalha todas sobre arrependimento e trabalha todas sobre ressentimento. E no final delas, faça a EFT positiva, tá? A EFT positiva é sempre aquela que eu me perdoo por não ter feito, falado com a fulana, com a beltrana, mas ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu não lembro se eu fiz o positivo lá na sessão de EFT, mas eu vou dar uma olhadinha. Se for o caso, depois eu vou fazer um vídeo só de EFT positivo. Ele é muito importante para a gente criar um espaço de autorresignação quando a gente se auto-julga muito ferozmente, tá? Terceira possibilidade de um luto que pode acontecer, que você não consegue deixar a pessoa aí dentro de você. Abandono, tá? Quando tem algumas relações que são muito codependentes, às vezes a gente também pode estar falando de uma criança que perdeu o pai e a mãe, ou de um adulto que a sua criança ainda se sente abandonada por aquele pai, por aquela mãe que morreu quando era pequeno, enfim, tá? Mas quando você sente que aquela pessoa que faleceu, ela te abandonou. Ela morreu de uma forma, de repente, muito abrupta, né? Ou ela teve uma doença, ela não te contou, enfim, são várias histórias e cada emocional é um emocional, né? Então você vai limpar dentro de você esse abandono, tá? E aí você vai lá. Eu me sinto abandonado, fulano faleceu, eu sinto que ele foi embora, ele me deixou sozinho, eu me sinto abandonado pelo fulano, pela fulana, eu sinto que a gente tinha que ter feito isso, ele me prometeu aquilo, eu me sinto abandonado. Entra na sensação de abandono e dissocia esse abandono dessa pessoa, simplesmente limpa, mas limpa até o final, ao ponto de você visualizar aquela pessoa que faleceu e você não sentir mais dor. Você simplesmente visualizar o carinho, o amor, a compaixão, o sentimento bom que você tem por aquela pessoa ter passado na sua vida, tá bom? Existe também uma quarta possibilidade, que é quando existem alguns estágios também de codependência nas relações, onde a pessoa ela vive a partir da perspectiva de vida do outro. E aí, quando essa pessoa falece, ela perde o rumo da própria vida. Porque a vida dela era pautada em tudo que a outra pessoa fazia. Então, quando a outra pessoa não está mais ali, ela perde a razão e o sentido, porque o objetivo, o meio e o fim dela não está mais ali. Esse é um trabalho um pouco mais profundo, né?
Porque além de ter que lidar com o vazio, com a sensação de estar perdido, com a falta de chão, com a falta de objetivo, com o não conhecimento de si mesmo, dos próprios desejos, das próprias vontades, a gente vai ter que trabalhar uma reconstrução dessa pessoa, de novos caminhos, né? Dela saber que, ainda que aquela pessoa tenha ido, a vida continua e as possibilidades são infinitas, tá? Esse é um trabalho mais profundo. Mas, se é o seu caso, você pode começar com a sensação de se sentir perdido. E de todos os links você vai ter que ver, porque tem muitos links que com certeza você fez em relação a essa pessoa. Você criou, é como se você criasse várias amarras da sua própria vida, todas naquela pessoa. Então você vai ter que pegar a FT e ter que ir limpando todas essas amarras, ok? Mas você pode começar, isso é muito importante, limpando a sua sensação de estar perdido e desorientado, ok? Eu me sinto perdida, eu me sinto desorientado, eu não sei o que fazer. Tudo na minha vida estava associado a fulano. Eu não sei para onde ir, eu não sei qual escolha fazer. Eu sinto que a minha vida agora perdeu o sentido. Eu sinto uma total falta de sentido. Você precisa repetidamente, esse não é FT de uma vez só, repetidamente limpar essa sensação de estar sem o chão, estar sem caminho, tá? Porque toda a referência sobre si mesmo estava numa outra pessoa. E aí você precisa cortar todas essas amarras que você colocou em relação ao outro para que você esteja de posse de si mesmo para conseguir olhar a vida a partir da sua perspectiva e não em relação à perspectiva de uma outra pessoa, tá? Então, fora essas 4 possibilidades de você estar preso num luto, numa perda, existem várias e várias outras, tá? E a FT pode te ajudar bastante. Algumas são bem rápidas, algumas sessões de FT você já vai estar tranquilo, você já vai estar conseguindo se sentir reconciliado com aquela pessoa que se foi. Outras você vai precisar trabalhar alguns aspectos internos seus que você projetou naquela pessoa e que ela não está mais aqui, que agora você precisa recolher essas coisas tuas e se apaziguar com elas, tá? Limpar todas as suas expectativas futuras que você tinha e que esse futuro não existe mais, você tem que lidar com a frustração de não poder ter aquilo que você queria, porque a pessoa se foi. Você também pode com a FT, porque tem muita gente que vive em negação, ela não aceita que a outra pessoa foi, ela não acha certo, ela não acha correto, é um misto de coisas, é muito importante, você pode fazer FT com isso, tá? Eu sinto raiva, o fulano foi, eu não aceito que ele tenha ido, eu não aceito que tenha sido desse jeito. Tem várias pessoas que vivem em negação. E quando ela vive em negação, ela atravanca o fluxo da própria vida e simplesmente não vai para frente. Porque a vida não vai te esperar você resolver aceitar que uma situação se deu para que ela possa fluir. Ela vai passar por cima de você. Então, é muito importante que você use a FT para trabalhar toda essa negação dentro de você de uma coisa que de fato aconteceu, mas que você continua batendo a perna e você não quer aceitar que não foi da forma que você gostaria que fosse, ok? Luto tem bastante tema sobre luto, porque cada pessoa lida com a perda de uma forma diferente. Então a FT ela vai se moldar e ela vai te ajudar de forma diferente. Não conseguiu lidar, não conseguiu fazer sozinho, procura uma facilitação. Tem o meu contato aqui, tem no meu site, pode me chamar no WhatsApp. Se você quer ajuda para fazer o seu luto no seu próprio FT, entra lá no grupo do Telegram que eu abri para quem é praticante de FT, tira as suas dúvidas, é um prazer responder para que você possa também sozinho caminhar e fazer, tá bom? Então,
Você tem ajuda para fazer sozinho, você pode fazer com facilitação. O importante é que você consiga ir adiante, simplesmente consiga seguir a vida, porque a morte, ela faz parte da vida, ela está no ciclo de absolutamente todas as coisas, ok? Então tá bom, um beijo grande para você, eu espero que você faça excelentes EFTs e se inscreve no canal, manda mensagem, entra no grupo do Telegram, me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando um monte de coisa e até a próxima.